Me avisa aí, Fabi. Ok. Tá pronto? Então vamos lá. Bom, gente, muito boa noite. Para aquelas pessoas que não me conhecem ainda, o meu nome é Carol Krausch, sou coach de emagrecimento. Hoje vou estar aqui como mestre de cerimônias para receber a nossa super master blaster nutricionista, Juliana Mendonça, que já está na sala junto conosco. Ju, queria muito te agradecer em nome de todos nós, a tua presença aqui, sempre trazendo conteúdo, informação, atualização e nos ajudando a ter uma vida mais saudável, mais ativa, ajudando a gente a se sentir mais bonita, mais bonito, mais forte, enfim. E é sempre muito bom ter você aqui. Então, muito, muito obrigada pela presença. Você quer se apresentar já para o pessoal? Não sei se tem gente nova que ainda não te conhece. Pode ser. Vamos lá, Carol. Muito boa noite para todos, para quem está assistindo essa live depois também, parabéns pela iniciativa, se você não pôde participar aí ao vivo com a gente, está assistindo depois. Para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Mendonça, nutricionista, eu estou aqui no grupo com vocês há quase 5 anos, sou nutricionista há 20 anos, durante o meu dia, eu fico dentro de um hospital aqui na minha cidade de Jundiaí, gerenciando um serviço de nutrição. Sempre trabalhei com emagrecimento, desde 2004, quando eu comecei aí na carreira da nutrição. Então, eu gosto muito dessa área, é apaixonante. E eu estou aqui mesmo para facilitar a vida de vocês, para tornar mais fácil esse processo, mais leve, sem dor, auxiliando vocês mesmos a ter uma vida mais saudável, mais prazerosa, para que vocês entendam que comer de forma saudável para emagrecer, para buscar qualidade de vida, desintoxicar, seja qual for o seu objetivo, não precisa ser sofrido, não precisa ter medo da Nutri, que eu estou aqui para facilitar. Eu costumo dizer que sempre que eu passo alguma coisa, que eu falo alguma coisa, primeiro eu penso se eu conseguiria fazer, se seria viável para mim, para minha família. Se a resposta for sim, eu vou passar a informação. Se eu achar que que para mim é difícil, eu não vou tentar convencer ninguém de algo que eu não acredite, tá bom? Então é um pouco disso, espero aí que vocês possam confiar em tudo que a gente vai falar, fiquem à vontade com relação às dúvidas e a gente está aqui para isso. Ai, que delícia. Não, vai ser uma noite muito gostosa. Primeiro, já começa que aqui em São Paulo chegou o calor, né? Não sei se vai durar. Então, já estou aqui animada com as informações, já com esse calor gostoso, as pessoas ficam mais animadas. E junto a tudo isso, a gente vai falar de um assunto que está na boca do povo, que são as bebidas funcionais. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês a respeito de como é que nós podemos utilizar essa estratégia das bebidas funcionais, de uma maneira que chegou ainda para facilitar ainda mais a nossa vida em questão da busca dos resultados, e vai ser bem legal. Eu já estou até com papel e caneta aqui para anotar tudo que você vai falar para a gente, Ju. Então, assim, a primeira coisa, me perguntaram hoje, eu acho que a gente tinha que abrir com essa pergunta, porque quando eu estava promovendo a live para uma pessoa lá no nosso espaço, esse cliente falou assim para mim, tá bom, Carol, mas afinal de contas, o que são bebidas funcionais? Aí eu vou deixar para você explicar, Ju, da maneira mais simples, afinal de contas, o que são essas bebidas funcionais? Bom, então vamos lá, é uma pergunta excelente, né? A bebida funcional, ela contém ali algum ingrediente que tem propriedades importantíssimas para o nosso organismo. Como o próprio nome diz, vão ter funções importantes no nosso organismo que vão trazer, vão auxiliar no processo de desintoxicação, desinflamação, ganho de massa magra, quando tem compostos bioativos num alimento, então ele é considerado um alimento funcional. O que é isso? Traz esses benefícios. Você, com a sua vida que você teve até hoje, inflamou o teu organismo, muitas vezes doenças aparecem e nenhum médico consegue descobrir o que tem, porque os exames não mostram, você muitas vezes não consegue nem tratar,
Não existe uma causa tão clara, mas acaba sendo por conta de toda essa inflamação sistêmica do organismo. Um alimento com uma propriedade funcional, ele tem uma concentração maior de bioativos. E com isso traz esses benefícios para o organismo. Então, bom, então eu já entendi que assim, todo mundo deveria ter, eu penso, essas bebidas funcionais, dependendo para que fim, dentro de casa e fazer uso dessa estratégia. E é justamente a segunda pergunta que eu tenho aqui. Fabi, você recebeu pergunta hoje também? Senão, eu já vou emendar uma na outra, depois você passa a bola para você, emendar, tá? Carol, pode emendar. Porque a segunda pergunta que eu tenho aqui, que eu recebi agora há pouco pelo WhatsApp, é justamente como que nós sabemos, como é que a gente pode aproveitar essa estratégia? Eu não sei se é melhor essa pergunta agora ou mais para o final, depois que a gente falar das bebidas que existem. O que você acha melhor, Ju? Bom, vamos lá, vou tentar aqui responder, né? Porque aqui a gente não combina nada antes, né? A gente eu vou recebendo aqui as perguntas. Como que foi a pergunta? Como aproveitar isso? Como é que a pessoa ela pode se aproveitar dessa estratégia? Porque são várias as bebidas funcionais. Então, como que ela poderia aproveitar dessa formas? Existem várias formas de aproveitar um alimento funcional. Né? A gente ouve várias coisas, olha, a gente escuta sobre a função dos chás, a função das fibras, a importância das proteínas na nossa saúde. E quando que eu consumo uma proteína? Quando que eu consumo uma fibra? Ela pode ser consumida em vários momentos do meu dia. Depende, cada um tem um estilo de vida, né? Então, eu posso... existe aí as fibras, tanto em pó como líquidas, e aí como que eu posso consumir isso? Preparando uma bebidinha, né? Que é muito prático. A proteína, da mesma maneira. Eu posso consumir um filé de frango, uma carne? Posso, mas nem sempre eu tenho acesso a isso. E além disso, não é suficiente a minha quantidade de proteína só pela carne que eu consumo no almoço e no jantar. Eu preciso de mais. E aí, diante do que a Carol estava dizendo aí, dessas bebidas, é de muito fácil diluição e eu posso consumir em vários momentos do dia. Então, desde o meu café da manhã, meio da manhã, eu sempre, nas minhas estratégias aí, para quem já me conhece, eu prescrevo chás ao longo do dia, já desde o meio da manhã, até pelo menos lá o final da tarde. Fibras que dá para consumir após uma refeição, como uma bebidinha refrescante, como um drink. Então, depende muito do estilo de vida, do dia da semana que a gente está falando, do momento que a pessoa está. Né? Então, eu posso consumir uma bebida, uma fibra diluída em água depois do meu café da manhã, como eu posso estar numa festa consumindo essa mesma bebida com uma carinha diferente. Né? Mas a propriedade dela é mantida ali. Então, é uma resposta muito abrangente, na verdade, né, Carol? Porque facilita tanto o dia a dia que eu posso colocar desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Por exemplo, um colágeno, né? Que também tem uma função importante no organismo. E muitas vezes eu sugiro como um último alimento antes de por exemplo. Né? Então... Não, eu estou animada, porque eu sou da lei do mínimo esforço. Quem me conhece sabe que a primeira vez que eu tomei shake na vida não foi, vou confessar, não foi exatamente pelas propriedades do shake, foi simplesmente para não ter que lavar prato e talher. Não sei se alguém se identifica. Então, eu sou a lei do mínimo esforço dentro de casa. E agora, Ju, você já está sabendo, mas talvez muitas pessoas que estão aqui na live ainda não saibam, que nós, coaches que estamos aqui, então, a pessoa que cuida de você, muitas vezes ela pode ter um espaço de vida saudável, tradicional, ou um espaço de vida saudável dentro de uma academia. Enfim, eu não sei exatamente aí qual o modo de trabalho do seu coach, da pessoa que te convidou para estar aqui hoje. Mas a grande novidade que a gente tem é que a Herbalife liberou as bebidas funcionais com uma longa duração. É assim, que antigamente a gente fazia e tinha que tomar na hora, e agora ela tem um período aí, a gente vai falar sobre isso
daqui a pouquinho, um pouco mais para frente, mas um período maior, mais extenso, para que você possa consumir. Com isso, as pessoas vão ter a possibilidade, eu estou muito animada, de ter acesso a essas bebidas e, inclusive, poder levar para as suas casas, né? Então, você falou muito bem do colágeno. O espaço de vida saudável, muitas vezes, está fechado às 10 horas da noite, né? Sim. O posto já fechou, mas você pode levar essa dosagem já pronta agora e tomar na sua casa. Inclusive, você pode levar para a semana inteira, né? De segunda a sábado, segunda a domingo. Então, é um grande facilitador e uma grande mudança que a gente tem na nossa forma de trabalho. Eu vou te pedir licença. E já está preparado, né, Carol, na porçãozinha certa, né? São garrafinhas muito práticas que dá para levar na bolsa, no carro, deixar na geladeira, no trabalho, né? Exatamente, e fica vai prático. estar prontinho, fica muito prático, você falou tudo. Então, pode estar na geladeira dentro de casa, pode estar na geladeira do seu trabalho, pode estar dentro da bolsa, você pode ir tomando no carro. Então, o mundo muda e as empresas sérias, as pessoas que estão sempre à frente de tendências, estão sempre antenadas com essa mudança comportamental, a gente vai mudando também. Então, sabe que uma coisa interessante, Carol, até muito pouco tempo, o que a gente tem à disposição para comer na rua, né? Todo mundo tem acesso a um refrigerante, um suco, né? Que muitas vezes a gente vai lá e toma um suco de fruta, mas eu estou ingerindo fruta, mas está cheio de conservante ou ele está cheio de açúcar, né? O que menos tem, se vocês olharem, por exemplo, uma caixinha de suco, né? Que no mercado vai estar escrito lá 11% de fruta, né? 12, 20, que seja. Você não está tomando o alimento puro, né? O que menos tem ali é fruta. E aquela bebida definitivamente não é uma bebida funcional, não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Não tem uma quantidade de fibra significativa, não tem compostos bioativos que vão desinflamar, muito pelo contrário, né? É exclusivamente carboidrato, conservantes e que induz ao aumento da fome logo em seguida. Né? Às vezes, nossa, mas eu acabei de comer, beber alguma coisa e eu não estou satisfeita, porque é carboidrato puro, não tem uma fibra que gera saciedade, né? Não tem ali os compostos de chás, por exemplo, que servem, né? Seja como diurético, como controlador de apetite, um queimador de gordura, porque quando eu consumo esses alimentos com esse poder funcional, o processo de desinflamar o meu organismo faz com que eu recupere meu paladar, o gosto por comer saudável, né? Eu vou tolerando menos alimentos muito doces, muito salgados, porque eu recupero o meu paladar, as papilas gustativas, né? Eu começo a ingerir alimentos mais saudáveis e isso vai me deixando menos viciada naquilo que eu consumia, que não era saudável. Eu acho que eu vou ser a tomadora número 1, né, do estado de São Paulo das bebidas funcionais. Estou ficando animada, Fabi. Eu já falei do estado de São Paulo porque estou te dando a chance de ser a número 1 no seu estado. Tá? Catarina, boa. Porque a grande verdade é que você falou tudo. Às vezes, a gente, estando na rua, né, hoje a gente tem que trabalhar, tem que uma série de coisas para resolver, a gente até busca por algumas soluções que às vezes não são soluções, né? E agora, com essa possibilidade das bebidas funcionais, e o teu coach, a pessoa que te convidou para estar aqui hoje, você que está aqui como convidado, ele vai poder te orientar perfeitamente bem. O que eu gostaria de fazer agora, até para os nossos convidados falarem, entenderem, né? Porque a gente às vezes está falando tanto de bebidas funcionais, e eles falam, que bebidas são essas? Então, Ju, Fabi, vê se fica bom. Eu vou apresentar, né? Só na fala, porque a gente não tem aqui, não preparou. Isso aqui não é um treinamento, né? Mas eu vou falar rapidamente o nome das bebidas, que já são muito favoráveis, e o composto, o que elas têm. E aí, Ju, eu acho que vale a pena a gente falar dos benefícios de cada uma. Assim que o pessoal já vai anotando, já vai pondo na lembrança, para perguntar amanhã já para o seu coach, já fazer o seu pedido, né? Olha, eu quero... Assim como eu comecei dizendo,
né, Carol? Desculpa interromper. Lá no início da conversa, eu estava dizendo, cada um tem um estilo de vida, tem um objetivo. Então, a gente não tem uma bebida que serve para tudo, né? Depende do que você está precisando. A gente tem aqui várias alternativas de bebida, né? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, a gente vai falar aqui rapidamente. Aí, pessoal de casa, se vocês já quiserem ir anotando, amanhã vocês já falam para o coach de vocês. Olha, eu quero 7 garrafas dessa, eu quero 10 dessa, 5 daquela. Eu acho que eu vou consumir todas. Mas, enfim, a primeira bebida funcional, que agora nós temos à disposição em todas as nossas unidades, olha o nome, Ju, olha o nome. Ela é riquíssima, ela é feita com chá herbal, né? Com o chá herbal da Herbalife, super antioxidante, mas olha o nome da bebida, Show Gordura. Show Gordura. Eu já quero só pelo nome, né? Essa mas, eu acho que a maioria vai querer, né? Eu acho que sim. E quais são os benefícios? Por que a gente pode chamar ela de show gordura? Como é que ela age, né? Como é que ela trabalha aí para nos ajudar nesse sentido, Ju? Então, uma coisa que é importante entender, o porquê que é show gordura, né? E os compostos desse chá herbal, né? Ele tem 5 tipos diferentes de chá. Então, a gente bem sabe aí, né? Eu vou falar aqui alguns dos tipos de chá, e aí já começa a esclarecer. Tem chá verde, hibisco, chá preto, então, só de chá verde e hibisco, né? O chá preto, a malva e o cardamomo. Então, esses componentes, eles contribuem para reduzir reduzir a retenção de líquido, para acelerar metabolismo. Então, o chá verde, ele é um dos campeões, né? O hibisco, para quem sofre dessa retenção de líquido, né? Percebe, assim, tanto em membros superiores como inferiores, abdômen muitas vezes fica inchado também. Então, ele acelera o metabolismo. E uma vez que acelera o metabolismo, ele também contribui para a redução da absorção da gordura. Então, esse é um ponto importante, né? Daquilo que você ingere, do seu total calórico, do seu total de gordura, quando você associa esse chá, como ele tem essa propriedade funcional de reduzir a absorção da gordura no organismo. Então, com isso, ele ajuda a controlar. Muita gente percebe essa mudança de abdômen mesmo, né? É imediato o efeito, por exemplo, para fazer xixi. Gente, é um negócio assim que você toma na primeira hora, já dá vontade de fazer xixi. E o que isso quer dizer? Né? Que realmente ele surte esse efeito, né? Mesmo. Eu sou uma pessoa que eu não sinto tanta retenção de líquido, mas quando eu tomo, eu falo, gente do céu, preciso fazer xixi um monte. Então, eu não noto a retenção, mas quando eu tomo a bebida, eu percebo como ela age no meu organismo. E isso é muito legal. E causa uma saciedade muito bacana. Não, e que bacana. E é muito top. Você sabe que dentro das nossas unidades, nós vamos ter o show gordura, pelo menos essa sugestão, na garrafa de 500 ml e na garrafa de 1 litro, de litrão, né? Já que ótimo. Comprar. Mas assim as pessoas podem tomar durante o dia. Eu sou suspeita, porque eu sou a doida do chá herbal. Então, eu realmente tomo bastante. Mas o que você aconselharia para uma pessoa que está aí começando a se cuidar? Então, eu sei que pode tomar todos os dias, aliás, a gente super indica que se tome todos os dias, mas você acha que essa de 1 litro é só para o período da manhã, seria para o decorrer do dia? Que dicas que você poderia dar? Eu aconselho a sempre começar no início do dia, porque tem o chá verde, tem o chá preto, que são chás que aceleram o metabolismo. Não tem porquê, eu não aconselho a tomar a partir do início da noite. Porque no final da tarde, ao cair da tarde, é o momento que eu preciso desacelerar. E esse chá, ele vem para acelerar. Então, imagina só, eu tomar esse chá às 8 da noite e ter que levantar 3 vezes na madrugada para fazer xixi. Né? A gente quer melhorar a qualidade de vida, eu vou atrapalhar, não pela saúde, mas pela qualidade do sono, né? Vai estar trazendo os benefícios numa hora menos imprópria.
Então, ao longo do dia é o ideal. Então, eu aconselho a já iniciar a partir do café da manhã, depois do café da manhã, começa a tomar, e aí é uma forma de se hidratar, de ingerir líquidos, e vai até aí ao meio da tarde. Eu gosto aí de dar uma ideia de entre 3 e 4 horas da tarde. Então, Ok. para algumas pessoas, o de meio litro já surte um efeito sensacional, né? E outras, que estejam sofrendo mais de retenção de líquido, que estejam sentindo a melhora, né, ao consumir esse chá, vai sentir todas as propriedades dele, né? O hibisco, para mulher, é muito legal, porque até ajuda na regulação dos hormônios femininos, o hibisco também tem essa função. Então, assim, entre 500 ml e 1 litro é uma quantidade muito legal aí. Ai, que bacana. Fabi, a próxima bebida funcional, a gente já vai falar do detox, mas antes disso, tem alguma pergunta aí poderosa esperando algum comentário? Porque eu ponho óculos e tiro óculos, e quando eu tiro eu já não vejo mais nada, né? Então, traduz aí para mim. Não, Carol, tá tranquilo aqui. A Érica está dizendo que ela tinha muitos problemas de retenção de líquido, depois do chá, a vida dela é outra. Olha aí. Érica, estamos no mesmo time. Eu tomo esse chá, só que eu tomo assim, ó, um pouquinho mais do que a Ju orientou, mas aí pula essa parte, um pocão a mais. Mas são 19 anos tomando chá herbal e, de verdade, a minha vida é outra. O dia que, eventualmente, eu esqueço que acabou, não chegou na Herbalife, acho que os meus hormônios ficam muito alterados, viu, Ju? Mas eu imagino. Agora, a gente vai para uma outra bebida funcional, anota aí para pedir para o seu coach, que é a bebida detox. E a bebida detox, ela tem o chá herbal, que você acabou de falar, então olha que legal, ela já tem, mas ela também é rica em fibras, né? As fibras solúveis que a Herbalife disponibiliza. O que você acha dessa combinação aí, Ju? Eu adoro, eu sempre falo que eu adoro essa fibra líquida, né? Primeiro pela propriedade da fibra mesmo, né? Então, ela auxilia de várias maneiras. Ela ajuda no funcionamento do intestino, para quem sofre aí com prisão de ventre, para quem percebe que o intestino ele não funciona da forma esperada. A nossa alimentação do dia a dia, ela costuma ser pobre em fibras. Por mais que alguém consuma uma fruta, tenta comer uma saladinha no trabalho, no self-service ou mesmo em casa, mas a maioria das pessoas que eu atendo acaba consumindo uma vez só no dia e não duas. E com isso, a minoria das pessoas atinge o mínimo necessário de fibra, que é entre 20 e 30 gramas por dia. E quando a gente adiciona essa fibra na bebida detox, 15 ml dela já fornece 3 gramas de fibra. Só aí já está fornecendo. Então, quanto mais o ideal é você consumir até 2, 3 porções dessa fibra por dia, né? Porque pelos benefícios que ela vai ter. Então, aumenta a saciedade. Você pode tomar tanto antes como depois da refeição, porque essa fibra ela causa tanto a saciedade como também saciedade, funcionamento do intestino, controle do apetite, né? Porque quando eu ingiro antes, principalmente da refeição, ela também tem essa função, e redução na absorção de gordura também, né? Porque as fibras, elas são conhecidas como uma vassourinha do nosso organismo. É como se elas não deixassem entrar, né? As impurezas aí no organismo. Então, quando a fibra passa tanto pelo nosso sangue como pelo nosso intestino, pelo nosso trato gastrointestinal, ela impede que parte de gordura seja absorvida, né? E é mandado embora pelo intestino. Bom, então eu particularmente eu já vou começar de manhã com o show gordura, porque ninguém merece, né? Então é algo que vai embora mesmo. Depois já emendo com um detox, continuo aqui com o meu chazinho e agora coloco as fibras. E o que eu achei muito legal
foi você dizer da quantidade de porções diárias, né? Que o ideal seria pelo menos aí 2 a 3. Porque a gente tem uma outra bebida funcional que vai estar disponível aí juntamente ao seu coach, e que eu amo, inclusive para aquelas pessoas que às vezes querem beber alguma coisa à tarde, ou junto com um bombom fit que a gente tem nos espaços, ou alguma coisa assim, que é o Sunset, né? Que na realidade já é uma bebida com 2 porções de fibra. Olha Então, que você legal. tem aí o aumento da dose. Então, até nisso, né, Ju, a gente pensou. Você tem o detox, que é a bebida da fibra, com os 15 ml, que já adicionam 3 gramas de fibra à tua rotina diária. Mas você ainda tem uma outra bebida, que é o Sunset, que além de ser lindo e delicioso, ele tem ali 30 ml, ou seja, ele já complementa, chega muito próximo. É super importante essa fibra. E fica saudável, não saudável, saborosa. Né? Então, por quê? As fibras que muitas vezes têm à disposição nas farmácias, por exemplo, elas são em pó e elas não têm gosto. Geralmente elas são um pozinho branco, né? Essa fibra que a gente tem para adicionar nos alimentos. E acaba atrapalhando o sabor, né? Eu sempre senti dificuldade das pessoas aderirem ao tratamento. Falar, mas colocar esse pozinho branco. E a fibra, por exemplo, eu sempre tive hábito de consumir suco de uva. Né? Então, e um dos sabores que a gente tem é uva. Então, substituiu tranquilamente a bebida que antes eu tomava, mas que várias alternativas que a gente tem no mercado, se não for o suco de uva integral, ele é adicionado de açúcar, né? Ou é diluído demais, né? E não tinha muito benefício. Agora, com a fibra sabor manga, fibra sabor uva, ela já traz um prazer. Eu sinto como se eu estivesse ingerindo um simples suco, porque não perde em nada com relação a sabor, só que tem essa propriedade funcional que tá cuidando de mim, está tratando da minha saúde, está contribuindo para diminuir colesterol, para diminuir níveis de açúcar no sangue, para diminuir o nível de triglicérides, o apetite, o intestino. Se o nosso intestino não funciona bem, o intestino é responsável, por exemplo, apenas em produzir os nossos hormônios. Então, o intestino, só isso. Então, se o nosso intestino não funciona direito, eu desregulo todo o meu organismo, né? Todas as funções, né? Por isso que eu entro naquela inflamação. E aí a fibra é uma das queridinhas aí, né? Além do chá. Olha aí, né? O Júnior dizendo aí, né? Que há anos a fibra é o suco natural aí, né? Da casa. É isso. Mas é isso mesmo. E tem uma pergunta aqui que chegou para a gente, que eu vou deixar você responder, porque eu nem sei se eu tenho a resposta correta. Essa pessoa perguntou o seguinte: se a fibra é um suco, é um suco com todas essas propriedades, ela pode ser usada durante as refeições? Pode, mas eu aconselho que seja após a refeição. Eu, enquanto nutri, o que eu aconselho? Não tomar junto, mas esperar de 15 a 20 minutos depois que você terminou a refeição, e aí você toma. Aí eu não aconselho que seja 500 ml de uma vez, mas que seja cerca de 200 ml ali após a refeição. Então, o líquido, né, o suco aí, como diz, ou qualquer um desses líquidos, eu aconselho que eles sejam consumidos de 10 a 20 minutos antes, é uma alternativa muito legal para quem tem muito apetite, porque então, por exemplo, eu posso preparar eu posso ter uma garrafinha de 500 ml, e aí eu tomo 250 ml de 10 a 20 minutos antes, e após 20 minutos eu tomo o restante dos meus 250. Não, tá? Perfeito, perfeito. Tomando antes, ela vai me dar mais saciedade. E depois? Vai dar mais saciedade. E depois ela vai ajudar a reduzir a absorção de gordura. Nossa, que também no funcionamento do intestino. Nossa, muito legal. Galera, vocês estão anotando tudo, estão curtindo, porque olha quantas informações
importantíssimas. Eu estou amando aqui, aprendendo um monte e já separando as minhas bebidas. Eu vou começar assim. Segunda-feira eu pego para a semana, Fabi. Aqui em casa, na geladeira, está decidido. Só vai ter bebida funcional. Uma prateleira vai ser minha, outra da Adriana, outra do João Pedro, outra da Isabela. Vai ser assim. Porque até agora a gente está falando dos chás e das fibras. Mas agora, Ju, eu gostaria que juntas a gente pudesse explicar para o pessoal que nós também temos uma bebida funcional incrível e que funciona como um lanche proteico. Eu brinco que é o melhor lanche proteico da vida, que é o Fiber Mix, né? Para os íntimos, tá, gente? Só para nós que estamos nessa live, essa bebida funcional pode ser chamada de seca-barriga, mas é só para a gente. Aí fora é bebida como Fiber Mix. E o Fiber Mix, ele tem, além do chá, além das fibras, ele tem a proteína. É por isso que funciona como lanche? Sim, porque a proteína, ela é fundamental num processo, em qualquer processo de busca de qualidade de vida, né? A proteína, ela tem que estar presente, né? Porque é a partir da proteína que o nosso organismo faz a síntese de um monte de coisa, né? Reconstrói, constrói o que precisa, a manutenção de todos os nossos órgãos, de todos os nossos hormônios, nós precisamos da proteína. Então, eu preciso desse nutriente. Não dá para eu querer ficar fugindo de carboidrato tem a sua função, gorduras boas têm a sua função importante e a proteína também, né? Ah, Juliana, gordura? Sim, por exemplo, ômega 3 é um tipo de gordura boa que a gente ingere, né? Assim como azeite e sementes. Mas voltando aqui, então, a proteína, ela é fundamental, ela é um macronutriente. A gente está falando aqui de fibra, tem também, que daqui a pouquinho eu acredito que você vai falar de alguns compostos aí que contêm vitaminas e minerais. Então, isso tudo é importante, mas a proteína é fundamental. Sem a proteína de forma equilibrada no nosso dia, eu não posso dizer que eu me alimento de forma correta, completa, né? Então, muito cuidado quando eu busco, por exemplo, só viver de jejum intermitente, né? Tem pessoas que querem viver de jejum de 20 horas por dia. Não dá tempo de ingerir tudo que o organismo precisa. Então, a proteína é fundamental para não gerar flacidez, né? Porque daí você começa a desinchar, diminuir retenção de líquido, emagrecer, né? Começa a controlar a celulite, enfim. Essas bebidas acabam causando mais energia, acelera o metabolismo. Mas, se você não nutrir o seu músculo, vai gerar flacidez e fraqueza, né? Então, a proteína é fundamental para que seu cabelo não caia, para que a pele fique bacana, para que a unha continue forte e para que os hormônios sejam devidamente produzidos e renovados. Tá? Não, isso é tão importante, né? E olha que mágico, você saber que dentro de uma garrafa de 500 ml tem um lanche tão incrível quanto esse, com tudo que o nosso corpo precisa, que pode ser tomado no meio da manhã ou no meio da tarde, ou inclusive em ambos. Aí só tem a questão que muitas vezes você pode, eventualmente, querer consumir outras coisas, né? Até, né, Carol, se por acaso, em algum momento, o meu almoço não teve proteína suficiente, né? Aí eu comi um ovo, 2 ovos, por exemplo. Não é a quantidade adequada de proteína, embora seja muito comum a gente comer 1, 2 ovinhos. Isso é a metade do que eu preciso em uma refeição. E aí, mas se eu tenho consciência disso, mas eu tenho ali o plano B para reforçar a refeição, né? Eu termino a minha refeição, ok, hoje eu consegui levar para o trabalho 2 ovos cozidos com salada, mas ao final dessa refeição eu vou tomar a fibra com a proteína e esse chá que vai me ajudar para o resto da tarde. Então, a gente pode usar essas bebidas utilizando de várias estratégias mesmo, né? Como um reforço na alimentação. Ou como um lanche ou como um reforço. E eu não tinha pensado nessa hipótese de reforço alimentar mesmo. Eu falo por mim. É uma possibilidade, né?
Tem épocas que eu consigo fazer tudo direitinho, mas na maioria das vezes, essas épocas duram um pouco. Aí a gente entra numa reunião, sai, pega trânsito, muitas vezes não consegue nem... Enfim, então, como um reforço, de verdade, olha aí, você já me acendeu uma luz aqui para que a gente possa estar, não só para a nossa vida, mas também para orientar os nossos clientes, com certeza, familiares. Ô, Fabi, como estamos por aí? Tá tranquilo, Carol. Até só... Será que a galera tem pergunta? Pessoal, aproveita. Quem tiver perguntas, vai colocando aqui que a gente passa para a Ju. Eu sempre, todos esses anos, trabalhando com emagrecimento, assim como a Carol e a Ju, sempre foi nosso maior desafio, a bendita proteína para a turma, né? O obstáculo que as pessoas colocam, mas a proteína geralmente é proteína animal. Como que eu vou abrir um ovo lá no meio do trabalho, um frango? Então, a nossa solução proteica portátil, né? Se assim podemos dizer, salva vidas, salva, muito top, muito E legal. de sabor neutro, né, Fabi? Porque muitas vezes você fala, eu não quero comer frango no café da manhã ou no café da tarde. Não é isso que eu quero, né? E a fibra em pó, a proteína em pó, ela tem esse benefício que é um sabor neutro e que está colocando ali na bebida, né? O sabor. E o legal do Fiber Mix é que a fibra líquida, ela dá o sabor. Então, é muito bacana, assim, essa união aí dos ingredientes. E você vai mudando, né? Você não cansa. Agora, Sim. tem 3 opções de sabores, então é muito top. Gente, eu estou achando que daqui para frente a gente vai andar na nossa bolsa sempre com 2 ou 3 garrafinhas diárias. E assim, isso vai ser tendência. Então, presta atenção. Você pode sair na frente já, ou pode amanhã a gente pergunta para você, nossa, o que aconteceu? Porque isso, com certeza absoluta, vai se tornar cada vez mais presente na vida das pessoas. Né? Não só pelos benefícios de saúde, mas também pelos benefícios em questão de estilo de vida, de praticidade mesmo. Sim. Porque cada vez a gente tem menos tempo, cada vez nós assumimos mais coisas, mas também queremos nos cuidar. Então, realmente... Não é à toa que esse grupo aqui está cheio, né? Hoje, olha, quase 9 horas da noite. Por quê? Porque as pessoas têm buscado soluções saudáveis, têm buscado a qualidade de vida, né? Há algumas décadas atrás, nossa, alimentos industrializados eram, assim, a salvação das pessoas, né? Então, por quê? Né? Porque queriam uma praticidade. E aí, todo mundo sentiu o impacto na saúde dessa praticidade vindo dos alimentos industrializados, ricos em carboidrato, rico em gordura ruim, em gordura hidrogenada, né? E agora você vê que, né, toda a indústria aí tem voltado o olhar para a qualidade de vida, né? Tem prestado mais atenção, reduzido novamente aí esses componentes que fizeram tanto mal. E agora a gente tem essa solução prática, mas que não é coxinha, não é miojo, não é refrigerante, né? Não são esses alimentos, barrinha de chocolate, simplesmente, né? São opções muito mais saudáveis. Eu sei que eu estou muito, muito, muito animada, porque vai ser cada vez mais fácil a gente ajudar as pessoas a chegarem a seus objetivos. E por falar em objetivo, tem uma bebida funcional que eu acho incrível, mas que as pessoas elas utilizam na maior parte do tempo como um pré-treino. Vocês já sabem, eu estou falando do CR7. Ju, o CR7 é só pré-treino mesmo ou ele tem alguma outra função que pode... Como agora ele pode ser também encontrado nas garrafas, você acha que é melhor deixá-lo somente mesmo para o pré-treino ou a gente pode utilizar de alguma outra forma para algum outro objetivo? O CR7, ele é um isotônico. Então, ele contém ali eletrólitos, como nós temos aí outros isotônicos com marcas aí conhecidas, mas o CR7, ele tem vitamina B12, ele tem magnésio, e ele tem ali um pool de vitaminas e minerais. Só que ele é muito concentrado. Então, e com um benefício de ter menos de 100 calorias por dose. Por que eu estou falando com relação às calorias? Os
as bebidas funcionais que a gente falou até agora, elas têm uma quantidade insignificante de calorias, tá? Porque fibra não contém caloria, as ervas não contêm caloria, né? O chá herbal, né? E a proteína, ela tem olha, uma quantidade de caloria baixa. O CR7, ele contém carboidrato, mas também é em quantidade equilibrada, que ele serve para dar energia pro treino, para você iniciar o treino, e durante o treino e até o final do treino. Então, esses são os 3 momentos ideais para consumir o CR7. Juliana, se eu não estiver treinando, se eu não estiver indo num espaço cross ou fazendo qualquer outra atividade, eu devo consumir o CR7? Eu não aconselho, porque ele serve como um repositor dos nossos eletrólitos, que causa, a gente perde esses eletrólitos, esses sais minerais durante o treino. Então, o treino, quanto mais intenso, mais eu perco. Então, ele serve para repor e não para substituir alguma coisa ou ser um simples energético para eu tocar o meu dia na minha casa ou no meu trabalho sem atividade física. Eu aconselho o consumo do CR7 associado com uma atividade física. No dia que você fizer atividade física, ali, em torno da atividade física, antes, durante, se você não estiver dando conta de treinar, tá ficando com uma energia baixa, tá faltando disposição durante o treino ou após o treino. Então, é no entorno mesmo da atividade física, tá bom? Ai, que legal, que bacana. Mas chegou uma pergunta aqui para mim que eu acho interessante. De verdade, eu não soube responder. Está escrito assim, que o CR7, por ser isotônico, se ele pode ser usado em casos de virose, vômito, diarreia. Pode. Nesse caso, pode. Legal, como um Gatorade, por exemplo. Que a gente faz... É isso, o Gatorade acho que é a marca aí mais conhecida, né? Que quem nunca comprou um Gatorade num piriri da vida, né? Então, o que acontece? É o CR7 que a gente tem, tá bom? Então, nesses casos, mas nessa situação, porque está havendo uma perda excessiva de sais minerais, está havendo uma desidratação. Diarreia, a gente identifica diarreia acima de 3 episódios de fezes líquidas por dia, tá? Não é ali um episódio de fezes um pouco mais amolecidas, não é diarreia, tá bom? A partir de 3 episódios, sim, o CR7 tem indicação. Ai, que legal. Gente, eu tô aprendendo pra caramba aqui. Vocês, escrevem aí no chat, conversa com a gente e vão falando aí comentários, sugestões, dúvidas para a gente deixar a nossa live ainda mais animada, tá? Eu não vou conseguir ler nada, mas a Fabi, ela lê para mim e coloca aqui para a gente discutir. Enquanto vocês vão escrevendo aí, que eu sei que está todo mundo agora teclando, aí foi muito legal você ter falado que o CR7 ele não é necessariamente uma bebida para gerar energia para o dia, né? Até porque nós vamos falar de 2 outras bebidas. A primeira é o Liftoff, mas depois a gente vai falar do Hype Drink. Então, vamos começar pelo Liftoff? Esse sim é um energético para a gente? Esse sim. Então, vamos lá. O Liftoff, ele é uma bebida energética com propriedades antioxidantes, porque tem uma quantidade de vitamina C, vitamina B6 e vitamina B12, e contém cafeína. Então, uma dose dele tem 180 miligramas de cafeína. E ele, sim, tem uma indicação para cansaço, fadiga, por conta dessas vitaminas que estão presentes nele. Ele não tem açúcar, ele é vegano. Então, o Liftoff é uma bebida bem bacana aí, mas não tem a mesma concentração daqueles eletrólitos, dos sais minerais presentes no CR7. É uma composição diferente. Já voltada mesmo, esses componentes da vitamina C, B6 e B12, eles ajudam no tratamento de cansaço e fadiga, tá? Então, esse sim, independente de fazer atividade física, ele não serve para aquele consumo imediato, prévio ali à atividade física. Ele pode ser consumido em outros horários. Não, muito legal. E assim,
é uma facilidade, né, Ju? Antigamente você precisava ter o acesso ao produto. Então, se você quisesse fazer uso, usar como estratégia tudo que você falou até agora, então você tinha que ter acesso a cada um dos produtos, o seca-barriga é a junção de vários produtos para que a gente consiga compor. Então, claro que as pessoas elas poderiam ter acesso a tudo, mas muitas vezes você acaba escolhendo um, outro. Agora, eu posso chegar, por exemplo, no Espaço de Vida Saudável da Marcela, lá em Itupeva, que eu estou vendo a Mar aqui no vídeo, e pedir, de repente, para a semana tudo que eu quero. Ah, eu quero meu Tem que contar, Carol, na elaboração, né? Na distribuição dos ingredientes, né? Porque às vezes em casa eu posso colocar mais de um produto, menos do outro, e a concentração não seguir, você não sentir o efeito que eu estou falando aqui, porque colocou a mais de um e a menos de outro, esqueceu de algum, né? E no espaço já tem a quantidade certinha nas proporções adequadas. Né? Não, é isso mesmo. Fora que eu tô achando um charme esse negócio de ficar bebendo, de pegar a garrafa e ficar bebendo na frente dos outros. Eu tô achando um charme esse tipo de coisa. Tô amando isso daí. Então, realmente, a gente volta aqui a bater na tecla da praticidade, até para o pessoal que entrou depois e que foi entrando e que não pegou o início da live. Marcela, aí em Itupeva vai estar todo mundo com as bebidas funcionais na rua? Então, tá bom. Aí em Florianópolis também, né, Fabi? Com certeza, Carol, com certeza. Tá bom. Cidinha, você é nossa representante em Jundiaí City, hein? Tá bom. Agora, a gente vai falar do mais novo lançamento. Lá no meu espaço, nós lançamos ontem. Aliás, ontem foi só para tirar foto. O lançamento mesmo é segunda-feira. E, assim, é algo que em 19 anos, Ju, que eu uso essa nutrição, eu nunca imaginei que a gente pudesse ter acesso. Que são os shakes prontos, né? A nossa refeição pronta. E, assim, só abrir a geladeira e pegar e tomar, fora que é uma delícia, é prático, é rápido, pode funcionar como uma refeição ou até mesmo como um pós-treino, dependendo do horário, que é o nosso Shake Pro. Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso, Ju? Então, o Shake Pro ele é muito legal porque ele é feito, né, com o shake, claro, com o Nutrev, que faz a receitinha ficar completa. Então, com praticamente 200 calorias que ele tem e os quase 25 gramas de proteína, isso faz com que ele seja uma refeição rica em proteína. É uma refeição praticamente, é uma bebida completa, né? Porque tem tudo o que precisa. Então, tem proteína, tem o carboidrato na quantidade adequada. Então, é diferente das bebidas que a gente estava dizendo até aqui, né? Que a maioria delas, a gente não citou carboidrato. O Shake Pro, ele é bacana porque ele vale como um substituto de refeição, né? E causa saciedade, porque embora você veja aí, tem uma cara de Nesquik, tem cara de todinho, mas o efeito não tem nada a ver, né? Porque sacia, porque tem fibra, porque tem a proteína, vai só fazer bem, né? Então é impressionante, mesmo sendo líquido, o poder de saciedade e a segurança de que você está fazendo uma refeição completa, que você está suprindo todos os nutrientes necessários para aquele momento. Então, pode sim ser consumido como um lanche da tarde, pode ser consumido para você já iniciar o dia como um café da manhã. Uma proposta excelente para você ir tirando o seu leite com achocolatado, café com açúcar, né? Café com leite doce e o pão é uma alternativa, mas também para as refeições ali no meio do dia, né? Até um almoço, numa necessidade, você pode substituir, tá bom? Não, gente, olha que máximo, você acorda de manhã, abre a geladeira, abre aí a garrafinha, toma, depois joga no lixo e vai cuidar da vida, né? Além de cuidar do seu corpo, da sua saúde, tudo você cuida das suas unhas, da sua mão, da sua cozinha, que vai estar limpinha, não precisa fazer nada. Eu avisei que eu era a lei do mínimo esforço, né? Não sou madame, não, mas se eu puder fugir de trabalho doméstico, eu dou uma escapada. Eu sei que tem mais gente aí que se identifica comigo, viu? Muitas vezes, Carol, a gente busca a praticidade
e a gente não encontra opção saudável, né? Aí tá bom, eu vou fazer um leite com achocolatado. Não é a mesma coisa, né? A concentração de gordura vai ser maior, a concentração de açúcar, e de novo, a gente entra naquele círculo vicioso que todo mundo conhece de querer cada vez mais o açúcar, de querer alimentos doces, e aumenta o consumo de alimento de uma maneira geral, porque não gera saciedade e interfere nos meus hormônios, dopamina, serotonina, dopamina, que é aquele hormônio do ímpeto, da vontade de comer, né? O excesso de carboidrato causa isso. E essa bebida tem carboidrato, só que na quantidade adequada, além de ter a proteína, né? Que é um fator muito importante. Se eu pego qualquer bebida na minha casa, um suco de laranja de garrafinha, se eu pego um leite com achocolatado, eu vou atingir no máximo 5, 6 gramas de proteína, que é a proteína de 200 ml de leite. Sem contar que é inflamatório para muitas pessoas, né? Não é 100% das pessoas que ingerem leite que passam mal, mas pelo menos 60% das pessoas, dos brasileiros hoje, já possuem algum nível de intolerância à lactose. E aí eu tô dizendo de uma bebida que tem 5, 6 gramas de proteína comparada com uma que tem 22 gramas de proteína. Então, não tem nem como comparar os benefícios, tá? Nossa, o papo tá ótimo, mas a gente ainda quer apresentar para as pessoas 3 bebidas, né? A primeira é o Beauty Drink, que aí eu acho que a gente vai falar por último, porque é o Beauty Drink, bebe colágeno e boa noite, mas a gente tem ainda o Hype Drink e a gente tem o Pink Lemonade. Vamos falar do Pink Lemonade, Ju, porque eu acho que muita gente aqui não sabe o que é. E o Pink Lemonade, na verdade, ele tem na sua composição aí o CR7, mas ele também tem a fibra de limão, que inclusive melhora muito a imunidade, né? A fibra de limão, ela foi desenvolvida para ter aí um recurso, para ser um recurso importante na questão da imunidade. Normalmente, aqui em São Paulo, não sei você aí, Fabi, mas eu ofereço como uma bebida, né? Na hora que a pessoa está ali fazendo um lanche no meu espaço, ou até mesmo aquelas pessoas que têm o hábito, por mais que a gente fale que não é o ideal, algumas pessoas só conseguem almoçar com bebida, né? Só conseguem almoçar bebendo alguma coisa. Então, não dá para falar, não, aqui não se bebe. Então, você vai, aqui não pode. Você vai orientando as pessoas pouco a pouco. Mas o que mais que a gente poderia falar, Ju, sobre o Pink Lemonade? Ah, Carol, você já falou bastante coisa aí dele, né? Porque ele é a junção do CR7 com a fibra, né? Então, principalmente, volto a repetir, né? Principalmente para aquelas pessoas que fazem atividade física, né? Ah, mas então eu não posso. Se eu não fizer atividade física por 2, 3 dias, eu estou proibida? Não, você não vai acumular todos os eletrólitos numa única bebida, né? Então, é uma alternativa, né? O Pink Lemonade, então. E é isso que você disse, como essa fibra de limão, ela tem ali os compostos que ajudam na imunidade, e hoje em dia, há pelo menos 3 anos, o que mais temos falado é sobre a importância da imunidade para a nossa sobrevivência, né? Onde apareceu aí entramos numa pandemia sem pedir, e imunidade é a palavra-chave hoje em dia, a gente não pode mais brincar com isso. Então, eu vejo que é uma excelente alternativa para isso. Perfeito. Então, para a gente terminar, antes aqui do Beauty Drink, vamos falar do Hype? Eu sou fã do Hype e eu vou ficar quietinha porque eu vou deixar você falar a respeito dele. Mas eu, sinceramente, convido a todos vocês que amanhã vocês procurem o coach de vocês e já falem, olha, eu quero tomar meu Hype, eu quero sentir essa energia, eu quero sentir tudo de bom que vocês falaram lá na live. Fala aí, Ju. Olha aí, olha a cara dele, né? Olha a fotinha, já dá vontade de tomar, né? Então, assim, o Hype, ele contém, porque ele é uma, olha, eu não sei, né? Eu acho é uma mistura explosiva, vamos dizer, né? É uma bomba num bom sentido. Por quê? Ele tem o CR7, né? Então, o CR7, como eu já disse, ele tem magnésio, ele tem vitamina B12, ele vai ter menos de 100 calorias por dose, tem as vitaminas, os minerais,
e dá energia por conta do carboidrato presente. Tem o Lift Off, que então, novamente, né, tem esses compostos antioxidantes, tem a cafeína, tem o acréscimo da vitamina C presente nele, vai ajudar aí no cansaço, fadiga. Tem o Chá Herbal, né? Então, o Chá Herbal, que tem lá as 5 ervas diferentes. Então, e é muito legal o Chá Herbal, para quem ainda não consumiu, ele tem diluição instantânea, né? Quando a gente fala em chá, parece que, nossa, mas eu tenho que preparar, eu tenho que deixar em infusão. Não, o chá herbal, ele já está pronto para consumo. Quando eu adiciono na água, seja água fria, na maioria das bebidas aí que a gente está falando, fria ou quente, ele já está pronto para consumo. E tem a adição do NRG, que o NRG, ele é a base de guaraná e chá preto. Também, então assim, por isso que eu digo que é uma mistura explosiva no sentido de dar energia mesmo, né? Eu acho que uma bebida turbo aí que a gente tem, né? Então é muito legal aí hoje em dia, onde as pessoas estão tão indispostas, tão sem vontade, tão sem energia, muitas vezes para iniciar o dia, né? Porque não é uma bebida, gente, para você tomar no final do dia. Mas é uma bebida para você tomar do início para o meio do dia, porque é uma mistura tão explosiva que serve para te dar o gás para o dia. Claro, você pode tomar num momento, num evento, né? Vocês estão vendo aí como é uma bebida super atrativa, então é muito bacana. Mas não é a bebidinha ali, o beauty drink para você tomar para dormir, porque é justamente uma função contrária, com guaraná, chá verde, chá preto, malva, cardamomo, né? Então tem muita coisa aí boa, mas a gente usando da maneira certa é sensacional e só de olhar já dá vontade, né? Já dá muita vontade. Você sabe que eu tenho cliente que vai todos os dias no espaço para tomar um hype, todos os dias. E se eu deixar, não toma um, não, toma um 2, toma um 3, aí entram as orientações, né? Aí tem que tomar cuidado. Aí entram as orientações. Mas é que até porque, né, Carol, se tá tomando tanto, é porque entra naquele grupo das pessoas que estão fazendo um jejum e tá faltando todo o restante, né? É importante a pessoa também tomar o shake, porque vai dar carboidrato e proteína para ela, né? Consumir outras coisas para que ela se sinta equilibrada. Isso é importante, né? O equilíbrio. Isso é importante. Eu tenho cliente que falou que ia fazer um abaixo-assinado, para a gente não servir mais em copo de 700 ml, agora a gente aumentou para 1 litro, também não servir mais o litrão, eles querem que a gente siga em balde. Porque realmente, é muito saboroso, né? Porque os sabores desses produtos é muito saboroso. É muito gostoso mesmo. E para terminar, Ju, nossa, está passando muito rápido, meu Deus! Pois Vamos falar do Beauty Drink do nosso colágeno? Vamos. Então, o Beauty Drink, que é o nosso colágeno, nosso queridinho, ele é fonte ele nos traz o Verisol, né? Que é um peptídeo de colágeno. É um colágeno que ele é muito melhor absorvido, muito mais fácil a absorção. E todas nós aqui já começamos a sofrer com a perda do colágeno. A partir ali dos 30 anos, a gente já começa a ter uma perda significativa a cada década, né? Se a gente comparar aí nossas fotinhas de hoje e de 10 anos atrás, embora aqui, né, a maioria aqui se cuida, né, tá preocupada aí com a saúde, com a saúde interna e externa, estética, a gente já percebe que vai caindo. O que é isso? É a falta do colágeno, é a falta da cola nos nossos tecidos. Ainda bem que eu tenho 20, né, Marcela? Graças a Deus. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso, são só outros. Então, o colágeno ele é muito legal. E uma dose do Beauty Drink, ele já possui 9 gramas de proteína. Então, o colágeno, né, ele é ali uma fonte de proteica. Então, isso é muito bacana. Então, ele tem sabor, ele é saboroso. Em vez de você tomar lá uma bebida, eu gosto muito de orientar o consumo dele. Olha lá que bonito. O consumo de frutas vermelhas. Eu gosto muito de orientar o consumo dele à noite,
Porque ao invés de tomar uma bebida calórica, cheia de açúcar, um chocolate quente, um cappuccino, tem aí essa bebida que ela é muito saborosa e vai estar nutrindo e não vai ser rica em carboidrato. Durante a noite, a gente não precisa de tanto carboidrato, a gente precisa da proteína para reparar todos os nossos tecidos, para fazer essa manutenção do nosso organismo, né? E essa construção e reconstrução dos nossos tecidos todos. Então, eu super sou a favor da proteína, porque a gente já começa o dia com níveis mais baixos de glicose. Quando a minha última refeição do dia é uma refeição mais rica em carboidratos, eu tenho um aumento no meu nível de insulina, eu tenho um aumento no apetite, eu tenho dificuldade na queima de gordura. E quando eu faço essa troca por um alimento de fonte proteica, eu não estimulo a produção da insulina, eu não vou ter um aumento no apetite, eu vou facilitar a queima de gordura. Então, é só alegria. Além de ajudar em cabelo, pele, unha, qualidade da minha pele, do meu tecido. É sensacional. Ju, olha só, por mim eu ficava aqui muito mais tempo conversando com você, porque de verdade, o conteúdo que você trouxe para a gente, que você sempre traz para a gente, sempre é muito enriquecedor, sempre faz com que a gente repense, né, hábitos, repense rotinas, mas hoje eu acho que assim, o tema, a possibilidade de a gente ter essas bebidas funcionais, das pessoas realmente levarem para suas casas, para os seus trabalhos, as garrafas prontas, preparadas, isso vai permitir que todos nós que a gente dê um passo muito grande adiante, quer seja na nossa saúde, qualidade de vida, resultado físico e também praticidade, né? E também a questão econômica, ou seja, hoje é um marco, porque nós estamos fazendo aqui um upgrade muito grande, né? Então, assim, eu quero de verdade te agradecer, quero te dizer que eu aprendi muito hoje com você, muito obrigada. E como eu já falei demais e costumo falar demais, eu vou passar aqui a palavra para minha amiga Fabiana Mendonça. Ju, um beijo muito carinhoso para você. Obrigada, Carol, foi um prazer conversar com você aqui. E obrigada a todo mundo que estava aqui até agora. Fabi, é com você. Legal. Ô, Ju, só tem duas perguntinhas, Carol, que eu não quis interromper a Ju. Dá tempo de responder, Ju, bem rapidinho? Tá. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, a Adriana está perguntando qual a quantidade de proteína para consumir por dia. Então, geralmente, nas nossas lives, a gente dá essa orientação, como hoje o foco foi bebidas, mas acho que dá para falar bem rapidinho, né? Tá. Então, Adriana, a quantidade de proteína, se o seu objetivo é ganho de massa magra, de ganho de massa muscular, o ideal é consumir você vai fazer uma continha de 1,5 a 2 gramas de proteína pelo seu peso. Então, vamos supor, se você tem 60 quilos vezes 1,5, dá 90 gramas. 60 quilos vezes 2 dá 120. Então, entre 90 e 120 gramas de proteína para quem tem 60 quilos. Para quem tem 70 quilos, faz vezes 1,5, que dá 105, ou de 105 a 140 gramas por dia. É mais ou menos essa quantidade, tá bom? De proteína por dia. E aí eu dei aqui alguns exemplos, né? Um ovo tem 6 gramas, né? Uma porção do Shake Pro tem 22 gramas de proteína, né? Então, e aí a gente vai montando o plano alimentar conforme a necessidade. Legal. E a outra, Ju, a Érica está perguntando, ela está dizendo que ela vai fazer uma cirurgia, abdominoplastia, e se ela pode tomar as bebidas funcionais depois. Pode, com certeza pode, tá? Então, bebida que tem fibra sim, mas o Fiber Mix, por exemplo, que tem a fibra, o Shire Ball e a proteína. Proteína ajuda na cicatrização.
Built Drink, que é colágeno, ajuda na cicatrização. Né? Então, pode e deve, tá? Pode tomar sim. Tá ótimo, Ju. Obrigada. Então, como a Carol falou, nós ficaríamos aqui a noite inteira, né, Carol? Mas todos temos compromisso aqui. Aguardem a data do próximo. Em breve vai estar em uns grupos, vai ser passado para vocês. Vamos tirar uma fotinha, Fabi? Ai, vamos sim, vamos sim. Quem está com a câmera fechada, abre a câmera. Quem puder, tem alguém com o microfone aberto. Conhecia nada. Tá. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Foi. Boa noite, gente. Bom descanso. Até mais. Gente, muito obrigada pela companhia. Sucesso para todas. Tchau, tchau.